Nós queremos trazer à igreja, então, o pastor Brasilino Pires, e oramos para que Deus nos abençoe nessa noite, quando vamos receber a mensagem do Senhor através do seu servo. Deus abençoe, pastor Brasilino. Ore ao Senhor, peça a Deus agora, para que Deus o use poderosamente para falar ao nosso coração nesta noite. Deus abençoe, pastor Brasilino. Boa noite, irmãos. Estou apanhando aqui um pouquinho com esse microfone, a gente acaba aprendendo. Uma alegria, privilégio, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui presentes, com aqueles que nos ouvem e nos assistem e acompanham em casa, através da internet. Irmãos e amigos, privilégio estar juntos com vocês nesses próximos instantes. Espero ser breve, bem difícil ser breve, mas vamos tentar ser breve. Quero fazer algumas afirmações aqui, baseado no texto da palavra e também no texto que vamos ler e alguns outros textos. Diria que não coisas novas, mas coisas que afirmações que possam nos abençoar nessa noite. A mim e a você, até aqui, já fomos abençoados pelos cânticos, pelos louvores, pela adoração ao Senhor. Privilégio é esse lugar aqui, onde você e eu viemos a cada final de semana, como foi pela manhã. Aqui nós podemos adorar, engrandecer, louvar, enaltecer o nome do nosso Deus. Perdendo para ganhar. Esse é o tema. E o texto está lá em Mateus 16, 24 a 26. Queria que os irmãos lêssemos junto esse texto a princípio. Vamos lá? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Muito obrigado, irmãos, por me acompanharem na leitura da palavra de Deus, nesse texto tão lindo, perdendo para ganhar. A vida, irmãos queridos e amigos, é uma sequência de perdas e ganho. O cristianismo não é a ausência de problemas, e sim a presença de Cristo em meio aos problemas. Interessante. Vou reafirmar para vocês. O cristianismo não é a ausência de problemas, e sim a presença de Cristo em meio aos problemas. João capítulo 16, João 16, no verso de número 33, diz assim a palavra de Deus, Jesus falando ali aos discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A pastora Edmar acabou de relatar para nós o que nós temos visto e vivido nos últimos dias no nosso Brasil. Como devemos orar pelo Brasil, pela nação brasileira, pela nossa cidade, como a irmã Evelise, a pastora Evelise o fez, dirigiu aquele momento brilhante aqui de oração pela cidade de Niterói e deu a oportunidade para aqueles irmãos e amigos que nos ouvem pudessem estar orando pelas suas cidades também pela manhã. É impossível não perder. Eu já disse aqui que alguém já falou, já disse que na vida alguém já disse que na vida temos mais perda do que ganho. Não sei se é bem assim, não.
E é impossível, aí sim, é impossível não perder. Mas é importante aprendermos a lidar com as perdas. E é bem provável que aqui os irmãos, amigos e aqueles que nos ouvem, certamente ao longo da vida de cada um de nós, temos tido perdas, as mais variadas. Você certamente diria, pastor Brasilino, de fato, os últimos anos eu tenho tido perdas nessa área, nessa, naquela. Cada um vai ter um testemunho, se fosse possível, a ceder a palavra para cada um de vocês. Semana retrasada, eu perdi meu celular. Fui sair no mercado e, de repente, não encontrei o celular. Fiquei bem triste, né? Com a perca do meu celular. Há não muito tempo atrás, aliás, algum tempo atrás, quando a Convenção Batista Fluminense reuniu-se aqui, ali no Caio Martins, eu estava em Nova Friburgo, Duas Barras, pastoreando ali, meu primeiro ministério. Negociei meu carro e trouxe, era um carrinho, era um Fusca, um deles, já tive uma meia dúzia. Sei que os irmãos, muitos de vocês, alguns de vocês já tiveram Fusca. E aí eu vim, era um carrinho laranja, bonitinho, era um 74, provavelmente, não me lembro exatamente o ano, mas acredito que sim. Cheguei ali onde, se eu não me engano, era a delegacia, próximo do Caio Martins, salvo engano meu, e mudou, e deixei o carro lá e fui para as atividades da programação. E quando voltei, só vi o espaço lá. Ou seja, perdi o carro. E é provável que alguém vai dizer, pastor, eu também já perdi o meu carro. Me roubaram o meu carro. Nós temos alguma coisa em comum, pastor Brasiliano. E ali, me lembro de uma outra situação, e se perguntasse aqui, volto a dizer, cada um de vocês seriam uma série delas. Em 1996, o governo estadual e o governo federal, e acredito que talvez o municipal, lançaram o PDV, Pedido de Demissão Voluntária. Sobre o carro, Deus me deu outros carros pela frente. E celular, já estou com outro no bolso. Em 96, lançaram o pedido de demissão voluntária. E eu trabalhava no IBGE, na época tinha em torno de 20 anos de IBGE, funcionário público federal. Já era minha intenção sair do IBGE para servir a Deus, e eu pedi demissão, e saí do IBGE. Depois, mais na frente, eu me arrependi bastante por ter saído do IBGE. Deus que me deu aquele trabalho. E eu fiquei também muito triste por ter saído do IBGE, pedido demissão voluntária. Mas logo em seguida, eu continuei o ministério e tive o privilégio, apesar de perder o trabalho, porque eu pedi demissão, perdi o trabalho, de 20 anos. Mas na frente, Deus me deu a honra de trabalhar com o pastor Nilson do Amaral Fanini, primeira igreja batista de Niterói. Aqui tem alguns membros lá da igreja, pastor irmão Eliés e outros, Josias, que são ou já foram de lá. E tive com ele ali os últimos 8 anos de sua vida, trabalhei no Ministério de Jovens e Adolescentes, eu, minha esposa e minhas filhas, a Ana e a Daniele, eram adolescentes, fizemos um ministério ali, graças a Deus, muito bom. Entre as atividades que fazíamos ali, irmãos, queridos, amigos, íamos para o acampamento da igreja, lá em Rio Bonito, Rio do Ouro. E ali nós íamos 2, 3, eventualmente até 4 vezes no ano. Mas 3 era quase que certo, todo ano. 300, 400, 500 jovens adolescentes. Montamos uma equipe de mais de 20 irmãos queridos. Era uma equipe e nós trabalhamos juntos. E foi muito bom. O que eu quero dizer para os irmãos? Volto a dizer, perdi o trabalho, IBGE. No entanto, tive a honra de trabalhar com o pastor Nilson do Amaral Fanini. Que privilégio, que honra, que alegria estar trabalhando ali. A verdade é que, irmãos, a verdade é que ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Nós queremos sempre ganhar. Sempre ganhar. Eu e você, os amigos, nós queremos sempre ganhar. Ninguém gosta de perder. Não se faz festa quando se perde. Ou será que alguém faz? Olha, eu perdi o carro, eu perdi meu celular, que alegria, eu perdi meu casamento, eu perdi meu trabalho.
Ninguém faz festa quando se perde. Essa é a grande verdade. Ninguém faz festa quando se perde. Nós entramos sempre para ganhar. Nós entramos sempre para ganhar. Até nas brincadeiras, nós entramos para ganhar. Ninguém entra para perder. Não é isso, irmãos? Ninguém entra para perder. Nós entramos para ganhar. Para ganhar. Existem dois tipos de perda. Como disse, eu e você temos perdido algumas coisas, alguns bens materiais, algumas outras situações ao longo da história da nossa vida. Existem dois tipos de perda. A perda momentânea, que já disse 3, no meu caso, como testemunho pessoal, do celular. Minha esposa, em seguida, na semana, na frente, o telefone dela, alguém catucou, caiu também no chão e quebrou, e como não é daqui, de Portugal, ele foi condenado. Mas Deus já está dando um outro a ela também. Então, existem dois tipos de perda. A perda momentânea e a perda definitiva. Nós estamos ainda aí terminando, como o pastor Edmar falou, essa pandemia. Milhares de pessoas no mundo todo morrendo. No Brasil, me parece que mais de 500 mil pessoas faleceram. Amigos nossos, parentes nossos, a maioria de nós, se não todos, temos amigos ou até parentes que partiram para a glória. Centenas de pastores e pastoras, Deus levou para a glória. E a gente que conheceu alguns, né, pastor Edmar? Irmãos queridos, a gente não consegue entender bem isso, mas Deus é soberano. Deus está no controle de todas as situações, inclusive das perdas e dos ganhos que nós temos tido pela frente. Com certeza absoluta. E há alguns textos que consolam a gente nessa questão de perda definitiva, quando a gente perde o filho, a filha, um amigo querido, aquele pastor amado da nossa igreja, de uma outra igreja. Vamos lá, rapidamente. O texto de Romanos 8, 28, diz assim a princípio esse texto da palavra de Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, todas sem exceção, irmãos, todas, inclusive essas situações, e é bom a gente lembrar de um texto como esse, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É o nosso caso, é o meu, o seu. Nós amamos a Deus, nós viemos aqui semanalmente, como disse, para adorar, para louvar, para engrandecer, para exaltá-lo junto com esse grupo, junto com João Marcos, junto com esses irmãos amados. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O verso 31 em seguida e o 32, alguns outros versos, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí, queridos, nós estamos com a maioria que é Deus. Que bom, eu e você, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Deus não poupou Jesus, né? Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? E eu penso que naquele momento de cruz, irmãos, quando Jesus verteu o sangue dele ali, no meu lugar, no seu lugar, no lugar dos amigos, daqueles que nos ouvem nesse momento, quando ele verteu o sangue dele ali, aliás, antes mesmo, Jesus, o sofrimento era tanto, que em algum momento ele disse, você se lembra disso, ele se dirigindo a Deus, ao Pai, passa de mim, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu creio que Jesus nem queria, como homem ali, né, o Deus homem, subir ali aquela cruz, mas era um plano de Deus, era um propósito de Deus, que Jesus fosse aquela cruz. Deus tinha plano para Jesus ir à cruz. Deus tem plano na minha vida, na sua vida, na nossa vida e a cada dia. Jesus teve que entregar a sua vida pela nossa vida. Jesus perdeu ali a vida, né,
para ganhar as nossas vidas. É isso que diz lá, mais ou menos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, incluindo eu e você, os amigos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que verso bonito esse 32, nos lembra disso, que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho, Jesus, no caso, poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele foi à morte, se ele foi à cruz, morte de cruz, nós temos sofrido aí coisas, café pequeno, essas perdas nossas. Mas o verso 38 e o 39 diz assim, olha só que versos interessantes, 38 e 39, diz assim a palavra de Deus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar de Deus, apesar das nossas perdas, Fornalha de fogo. Vocês se lembram dessa situação? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados, lançados na fornalha de fogo, e ali o rei mandou acendê-la, aquecê-la 7 vezes mais. Aquilo ali era morte, não uma morte momentânea, mas seria uma morte definitiva. Concorda comigo? Lançar na fornalha de fogo, eu ou você, no caso dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e mandar aquecê-la 7 vezes mais, morte definitiva. Mas naquele caso ali não foi, porque Deus entrou na história, e vocês conhecem a história, não é isso? Deus entrou ali na história, e Deus proporcionou o livramento. Vamos lá, vamos verificar isso rapidamente. Daniel 3, diz assim a palavra de Deus, verso 17 e 18 a princípio. Daniel 3, 17 e 18 diz, eis que o nosso Deus, Sadraque e Mesaque falando ali ao rei, eis que é o nosso Deus a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, porque eles tinham a certeza e a esperança que Deus os livraria. Mas eu quero crer que não só para aquela gente ali que ia fazer aquilo e o fizeram. Acabamos com eles, perderam. E humanamente falando, eles caminhavam, apesar de confiar em Deus, quero crer como Jesus, eles perderam a vida, perdemos, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas eles confiaram em Deus. Eis que o nosso Deus, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Verso 25, diz assim a palavra de Deus. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens, depois que lançados foram na fornalha. E o rei chegou diante da fornalha de fogo, depois que eles foram lançados ali, com aquecimento de 7 vezes mais, e de ter morrido aqueles que jogaram aqueles 3 queridos irmãos nossos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quero crer, se foram 2 que jogaram, pegaram cada um, provavelmente morreram 6, a não ser que jogaram de uma vez só os 3, né? Morreram 2 homens fortes ali, naquele momento. Tal era a quintura ali daquela fornalha. E o rei chegou ali e disse o seguinte, eu, porém, vejo 4 homens, eram 3, 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Que coisa linda, irmãos. Deus entra na batalha nossa.
Deus entra nas dificuldades nossas. Deus entra nas fornalhas que eventualmente passamos. Vocês há de convir, tem experiência, talvez quem sabe disso. Pastor Brasilino, Deus entrou na fornalha também comigo lá atrás. Então você chegou na Nabucodonosor, verso 26, à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, do meio do fogo. Que Deus maravilhoso! Ele livra a gente da fornalha, Ele livra nem a gente quando eu e você estamos dentro daqueles momentos difíceis, de aflição, de perda. E logo em seguida Ele livra a gente definitivamente daquele momento. Que Deus tremendo é o Senhor. E olha só o que Ele faz. O verso de número 25, 26 e 28. Diz assim, o verso 28 a 30. Falou Nabucodonosor, o rei, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, algumas vezes as nossas perdas proporcionam a evangelização, a intimidade com Deus, uma maior e melhor intimidade com Deus, momento de testemunho. E o rei disse assim, Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, Porém, aliás, por mim, pois é feito um decreto. Ele fez um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Que coisa maravilhosa, irmãos queridos. Não há outro Deus, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo nosso Deus, que possa livrar. Somente Ele pode livrar as pessoas. Pode realmente entrar nessa batalha nossa de perdas e proporcionar ganhos. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Prosperidade, não é isso? Deus proporcionou, apesar daquela aparente perda definitiva, que não era e que não foi, não é isso? Foi uma perda provisória ali para eles, que eles entraram na fornalha, Deus entrou com eles e eles foram libertos ali daquele momento. A cova dos leões, vocês se lembram ali, Daniel, não é isso? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? E a gente sabe que tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, né, e Daniel, não tinham razões para serem lançados na fornalha, não eram desobedientes a Deus, né, muito menos ao rei, e o rei até gostava muito deles, gostava muito no caso de Daniel, não é isso? Mas ali ele foi lançado na cova dos leões. Capítulo 6, verso 16, diz assim a palavra de Deus, alguns versos também. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E provavelmente, irmãos, não era mais de dois, pelo menos 2 leões, porque aqui está no plural, não era um leão só. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará. O rei, como eu disse, ele gostava, ele amava Daniel. O verso 19 diz assim, que depois certamente, que jogaram Daniel na cova dos leões, né? E Deus entrou com providência, a gente vai ver, é como se aqueles leões se transformassem em gatinhos, e Daniel estava lá fazendo carinho naqueles gatinhos. Que Deus tremendo, volta a dizer, que entra na cova, nas aflições, no meio dos nossos problemas, em torno, naqueles momentos de perda, e proporciona ganhos. Que Deus maravilhoso é esse. Então ali, o verso de número 19, ele diz assim a palavra de Deus:
E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste o rei. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Tal era o amor do rei. Ele falou alguma coisa assim, numa maneira aproximadamente essa, né? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Delito algum. Que coisa maravilhosa, que Deus tremendo. Lázaro, vocês conhecem a história de Lázaro? Marta e Maria, né? Marta e Maria havia perdido o seu irmão querido, é isso? E volto a dizer, como é triste perder amigos, nessa pandemia inclusive, especialmente, perder parentes, um filho, um esposo, alguém da família, como é difícil, e como Deus tem proporcionado cura, livramento, inclusive aqui, não é isso? Eu fico pensando que Marta e Maria também sofreram ali naquele momento. No capítulo 11, no verso 25, diz assim a palavra de Deus: eu sou a ressurreição e a vida, Jesus falando. Olha, que bom lembrarmos disso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Jesus falando, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, né? Terá ganhos, terá vitória. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Que texto interessante, que texto bom da palavra de Deus. O verso de número 39 até o 45 é muito bom também, nós podemos ler. Ele diz assim: disse Jesus, em relação a Lázaro, ali diretamente, Lázaro já estava há 4 dias morto, é isso? Era uma morte definitiva, aparentemente era uma morte definitiva, não era uma perda definitiva, eu diria, uma perda definitiva, não uma perda provisória, como é a morte, né? Mas não foi um caso especial ali naquele momento, né? Jesus chegou ali, né? Tirai a pedra. Aliás, essa primeira expressão, tirai a pedra, algumas vezes eu e você precisamos identificar algumas situações da nossa vida, e precisamos tirar a pedra, cabe a mim e a você tirar a pedra. Jesus não o faria e não o fez tirando, ele poderia tê-lo feito, mas ele mandou que tirassem a pedra ali para poder realmente fazer a ressurreição de Lázaro. Marta, irmã do defunto, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha os ganhos aí pela frente. A princípio uma perda, como disse, definitiva, mas que não foi. Naquele momento Jesus, como Deus, entrou, como ele tem entrado na minha vida, na sua vida, com providências tremendas e maravilhosas. O verso 46, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, ali a Marta, a casa deles, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. É o que aconteceu comigo e contigo, com a gente, com os amigos que nos ouvem, né? Quando a gente ouviu, quando a gente entendeu a palavra de Deus, e pudemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus,
trazê-la para o nosso coração, não é isso? Nós começamos a acreditar, sermos envolvidos por Deus, pela graça de Deus, pelo próprio Deus, sermos conduzidos e a nossa vida, apesar das perdas, produzirem ganhos. Que Deus tremendo e maravilhoso. E eu estou terminando aqui essa meditação, esse momento. E eu quero só lembrar algumas coisas rapidamente. As perdas, elas vêm para nos testar. Esse é um dos pontos. As perdas, elas vêm para testar a mim e a você. As perdas, elas vêm para aprendermos o essencial, aquilo que é o principal. As perdas, elas vêm para sermos mais dependentes de Deus. Lembre-se disso. Deus permite perdas para recomeçarmos um relacionamento de plena comunhão com Ele. Olha só, recomeçarmos um relacionamento de plena comunhão com Ele. Na guerra, a gente tem ganhos e tem perdas, não é isso? Na guerra tem perdas e tem ganhos. Dezembro é o mês de avaliações. Vocês lembram disso? Dezembro é o mês das avaliações. É o mês de fazermos a contabilidade das perdas e dos ganhos. Das perdas e dos ganhos. Meus irmãos, meus queridos amigos, vamos perder certamente algumas batalhas. Temos perdido algumas batalhas. Vamos, quem sabe, perder algumas batalhas. Mas a guerra já está vencida. Amém? A guerra já está vencida. O Salmo 126 diz assim, a palavra de Deus. Salmo 126. Salmo 126, versos 5 e 6. Olha só, que texto interessante. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mateus, um outro texto interessante, no livro de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, diz assim, a palavra de Deus, capítulo 6 do livro de Mateus, verso 26. Olha só que texto interessante. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus tem nos alimentado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, apesar de algumas perdas, que Ele tem um plano e um projeto na vida minha e sua, na vida de cada um de nós, cada um de nós. 2 Coríntios 9, verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, verso 9, capítulo 9, verso 6. Olha só o que diz esse texto. Muito interessante esse texto também. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Cuidado, irmãos. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Descubra seus talentos, peça a Deus para poder renová-los, se envolva, se comprometa com Deus, apesar do momento, apesar das perdas, apesar, quem sabe, da propriedade, para que você possa produzir e produzir muito. E para terminar, Gálatas 6, verso 7, diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 6, verso 7. Você conhece esse verso. Quero deixar para você. Cuidado também. Cuidado, a palavra de Deus é o seguinte: não erreis. E quero lembrar que tudo que eu pude falar aqui para vocês, até agora no finalzinho, é para mim também. É em primeiríssimo lugar para mim.
tenho as mesmas necessidades que cada um de vocês. Capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará. Amém? Então eu penso que as nossas perdas e aquilo que ganhamos, aquilo que ganharemos, tem tudo a ver com o nosso semear, com a semente que a gente lançar. Que tipo de semente você e eu temos lançado no reino de Deus? Que Deus nos abençoe e use mais e mais minha vida, sua vida, para a glória e honra do nome dele. Uma ótima noite para cada um de vocês. Amém.